continuação do Livro dos Espíritos, página 366. A prova de riqueza e miséria. 814. Por que Deus concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? A uns a riqueza e o poder e a outros a miséria, para experimentá-los de modo diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. 815. Qual das provas é mais terrível para o homem, a da desgraça ou a da riqueza? São, no tanto, uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência, a riqueza incita a todos os excessos. 816. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. A alta posição do homem nesse mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico ou poderoso ele é, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder o fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso, foi Jesus que disse: em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo por um fundo da agulha que ele entrar um rico no reino dos céus. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. 817. São iguais perante a lei, se perante Deus, o homem e a mulher, e têm os mesmos direitos? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal, a faculdade de progredir? 818. De onde provém a inferioridade moral do que o homem e a mulher? Para lhe determinar funções especiais, ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, à mulher os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus deu a um a força para protegerem o fraco, não o escravizarem. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo a mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados a seus cuidados. 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio da justiça é este: não façais aos outros o que não quereis que vos fizessem. 822A. Assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve dos direitos, dos direitos sim, das funções não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos.
Igualdade perante o túmulo, 823. Donde nasce o desejo do homem que ele sente de perpetuar na sua memória por meio de momentos fúnebres? Um único ato de orgulho. 823A. Mas a suntuosidade dos momentos fúnebres não é antes devida a mais vezes às perante do defunto que lhe querem honrar a memória do que ao próprio defunto? Orgulho dos parentes desejosos de glorificarem a si mesmos. Oh, sim, nem sempre é pelo morto que fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio para o mundo, bem como ostentação da riqueza. Supõe-se, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre que não lhe pode colocar sobre o túmulo uma singela flor? Supõe-se que o mármore da selva do esquecimento é aquele que na terra foi inútil? 824. Reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais? Não. Quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Menos perecível que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. A pompa dos funerais não limpará das suas torpezas nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Capítulo 10. Da lei de liberdade. Liberdade natural. 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jacar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. 826. Em que condições poderia o homem gozar da absoluta liberdade? Nas do eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza da liberdade absoluta. 827. A obrigação de se respeitar os direitos alheios tira do homem de pertencer a si mesmo? De modo algum, porquanto esse é um direito que lhe vem da natureza. 828. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens como o despotismo que costumam exercer em seu lar sobre os seus subordinados? Eles têm a compreensão, Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando os princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Ser-lhes-ão noutra vida levados em conta próprios princípios que professaram neste mundo? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de aplicar a si mesmo. Em verdade eu vos digo, que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus que pretenda parecer o que não é, do que um que pretenda parecer o que não é. Escravidão. 829. Haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens? É contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrária à natureza humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com um dos que parece natural? O mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça que se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzida nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e sobretudo esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um ser igual perante a Deus, e nenhuma desculpa mais ele tem. 831.
A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas à dependência das raças mais inteligentes? Sim, mas para que essas a elevem, para não embrutecê-las ainda mais sim, mas para que estas a elevem, não para embrutecê-la ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgam com o direito de vender dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puros que assim procedem. Insensatos, não veem nada senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade. Que não lhes falte nada, acreditam que a liberdade os exporia a maior privações. Que dizeis disso? Digo que nesses compreende melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que cometam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de pertencerem a si mesmos. Liberdade de pensar. 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze dele de absoluta liberdade? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-las peias. Pode-se lhe deter o vôo, mas não aniquilá-lo. 834. É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus, somente a Deus sendo possível conhecê-lo. Ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Liberdade de consciência, 835. Será a liberdade de consciência uma consciência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. 836. Tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito quanto a referência à liberdade de pensar, por isso que só a Deus cabe o de julgar a sua consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. 837. Que é o que resulta dos embaraços que se impõem à liberdade da consciência? Constranger os homens e procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres de verdadeira civilização e do progresso. 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. 839. Será repreensível aquele que escandaliza com a sua crença a um outro que não pensa como ele? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acertam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença da liberdade que ela conserva integral. 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar fazer ao caminho da verdade os que se transitavam obedecendo a falsos princípios. Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai exemplo de Jesus, servindo-vos da bravura de persuasão e não da força, o que seria pior do que a crença de que aquele a quem desejais convencer. Se alguma coisa se pode impor, o bem é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-lo, admitidos, seja obrar com violência. A convicção não se impõe. 842.
Por que indícios poderá conhecer entre todas as doutrinas que alimentem a pretensão de ser a expressão da única da verdade, a que o direito de apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isso é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal de que reconhecereis uma doutrina e boa, visto que toda doutrina que tiver efeito de semear a desunião, estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, e não poder deixar de ser falsa e perniciosa. Livre-arbítrio. 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Há a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve, que muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos de concordância com a sua idade, que a sua idade reclama, a criança aplica seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. 845. Não constitui um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de querer é poder. 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo de livre-arbítrio? É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre se distinguam as faculdades morais das intelectuais. Tendo o homem um instinto de assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente que possui esse instinto e quem lhe dá. Não são seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. – 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Já não é senhor de seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mal de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como déspota de um escravo mau e rico como um mendigo. Espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência, está aí a ação da matéria. 848. Servirá de escusa aos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto que não impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades, e elas se aplicam à inteligência. Consequentemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem. É pelos seus atos. Isto. 850. 850. A posição social não constitui, às vezes, para o homem um obstáculo à inteira liberdade de seus atos? É fora de dúvida que o mundo tem as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixai-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. 851. Fatalidade.
Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se o colocado. Falo das provas físicas, pelo que toca às provas morais e as tentações do espírito, conservando o livre-arbítrio quando ao bem e ao mal. É sempre o Senhor de ceder e de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre aquele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isso é, inferior, mostrando-lhe e exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma futilidade independente da maneira que procedam. Não lhes estará o destino no infortúnio? São talvez provas de que lhes cabe sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino, o que as demais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio aos males que lhe afligem e já é bastante consolado te sentirás. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas que nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Acham mais simples e menos humilhantes para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também é o que podemos sempre forrar-nos. 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Fatal no verdadeiro sentido da palavra. Só um instante da morte o é. Chegando a esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir de que partas. Deus sabe de atenção de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes o seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Do fato infalível à hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Não, visto que as precauções que vos tomais são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência deve ter? O fato de ser a sua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste a fim de ter de desviares do mal e de tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre a ti a influência dos espíritos bons. Sobrevindo o mau espírito, digo mal, subtendendo o mal que ainda existe nele. Entras a pensar do mesmo modo e escaparás a outros perigos e deixa que de novo as tuas paixões se desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre as suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência do cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e se emendar. 856. Sobre o espírito antecipadamente, de que gênero será? Sobre o espírito antecipadamente, de que gênero? Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? Sabe que o gênero de vida que escolheu expõe mais a morrer desta do que daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas terá que sustentar para evitar que se Deus permitir, não sucumbirá. 857. Há homens que afrontam os perigos de combates, persuadidos de certo modo de que a hora não chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim. Como pode ter de que ainda não morrerá?
Esse pressentimento que lhes vem dos espíritos de seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e sabe que tem que cumprir. 858. Por que razão os que apresentam a morte a temem geralmente menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como um homem. Compreende ser ela a sua libertação e a espera. 859. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? São de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois vos desagradam sofrimentos materiais. E isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar embora o queiram? Mas que tu viste e pressentisse quando no estado de espírito fizesse sua escolha. Não creiais, entretanto, que tudo o que sucede seja escrito como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticasse por tua livre vontade, de tal sorte que se não houvesse praticado o acontecimento, não teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é, senão o resultado da sua imprudência e o efeito da matéria. Só são as grandes dores, os fatos importantes capazes de influir no mal. Deus os prevê porque são úteis a tua depuração e a tua instrução. 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Pode-o, se essa aparente mudança nessa ordem dos fatos tiver cabimento de sequência da vida que ele escolheu. Acresce que para fazer o bem como lhe cumpre, porque isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a execução de um mal maior. 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe qual será o ensejo de matar os seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre da sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-lo ou não. Se soubesse previamente que como homem teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado de crime, que todo crime, como qualquer outro, resulta sempre da vontade do livre-arbítrio. Ademais, sempre confundis duas coisas muito distintas, ou sucessos materiais da vida ou os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe em relação com aqueles sucessos materiais cuja causa reside fora de vós e que independem da nossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que por consequente tem sempre liberdade de escolher. No tocante, pois a esses atos, nunca há fatalidade. 866 e 62. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio que em todos os seus empreendimentos. Não pode chamar isso de fatalidade? Será uma fatalidade que lhes quiser dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de excitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creais seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho do falso que tais pessoas tomam, em discordância com as suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades têm de se afogar a quem pretender atravessar e nadar um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito, só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que perde são seu amor próprio e a sua ambição, que desviam da senda que lhe é próprio e o fazem considerar vocação o que não passa de um desejo de satisfazer certas paixões. Fracassadas por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mal
poeta e morre de fome. Para todos haveria um lugar no mundo, desde que cada um soubesse se colocar no lugar que lhe compete. (863) Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho, de preferência a outro, e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quando é a escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbvio seu exercício do livre-arbítrio? São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que se o quisessem poderiam libertar-se de semelhante julgo. Por que então se queixam? Falece-lhes a razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la a tolo amor próprio, de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhe levará a conta do sacrifício que fizerem às suas vaidades. Não quer isso dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião como fazem alguns em quem há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto destino há em procurar alguém a ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente sem murmurar, desde que não possa manter-se alto na escada. 864. Ainda assim, como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária e outras que parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? De ordinário, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis que as prudências a teria feito evitar. 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade e nem a inteligência no jogo, por exemplo? Alguns espíritos hão excluído previamente certas espécies de prazer. A fortuna os que favorece é uma tentação àquele que, como homem, ganha e perde como espírito. É uma prova para que se orgulhe e para sua cupidez. 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos de matérias de nossas vidas também é resultante do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor os portares, tanto mais ela te levarás. Os que passam a vida na mudança e na aventura humana são os espíritos pusilânimes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes nesse mundo, atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das nossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quanto mais não seja pela sua quanto mais não seja pela ausência da dor. 867. De onde vem a expressão nascer sobre uma boa estrela? A antiga superstição que prendia as estrelas dos destinos dos homens, alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Conhecimento do futuro. 868. Pode o futuro ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais lhe permite Deus que seja revelado. 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade que o faz, porque dominaria a ideia de que se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até aquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo prepara muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir o curso da sua existência. 870.
Mas se convém no futuro que permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança, com que não conta, pode dar-se a revelação que esse fato desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores seus gostos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez, para que tal se dê, a morte daquele quem herdará. Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predileção não se cumpre, aí está outra prova, consistente na maneira com que suportará decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá a menos o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus e que a crença na concorrência daquele fato se lhe fez nascer no íntimo. 871. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito acabado. E por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade da sua ação uma vez quem tem a liberdade de fazer ou não fazer, dotado da faculdade de lhe escolher entre o bem e o mal, prova por efeito porém luta contra as tentações do mundo, do mal, e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba da atenção que ele se sentirá bem, sairá bem ou não, por um ato ainda não praticado. Assim sucede entre os homens, por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere um grau algum, sem exame isso é sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado se não fundamento num ato consumado e não previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Quanto mais reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento futuro, melhor se vê como foi sábia a providência em ocular. A certeza de um acontecimento venturoso lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, as suas forças ficariam paralisadas. Daí o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas não ignorando os pirâmides que terá que passar para alcançá-la. O conhecimento de todos os incidentes de jornada lhe tornaria a iniciativa e o uso de livre-arbítrio. Ele se deixaria salvar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. Resumo teórico do móvel das ações humanas. 872. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, que pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado do espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos assentamentos que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo-a utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Desprendido na matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição que haja chegado, e é nisso que temos dito, que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio. Essa liberdade a encarnação não anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas o concedido ele invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos.
Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. É isso a tal ponto reconhecido que no mundo a censura ou o elogio não são feitos à intenção, isso é a vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos. Na sua organização ficará sempre abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equipar ao bruto. Se for assim quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente o bem. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta, como mérito, e não cogita de pôr ele gratificar os seus órgãos, o que prova que por instinto não renuncia malgrado à opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio da sua espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os processos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fossem as ordens das coisas, o homem seria uma máquina sem vontade. De que lhe serviria a inteligência, desde que se houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade, nem por conseguinte bem nem mal, nem crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse as suas criaturas por falta cujo cometimento não dependera delas, nem que as recompensasse por virtudes de que nenhum mérito teriam. Ademais, tal lei seria negação do progresso, porquanto o homem, tudo esperado da sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição em que o homem ocupa na terra das funções em que aí se desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou omissão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, eles ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio, ou pelos seus atos, sendo que nessas circunstâncias podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgiram. A fatalidade, portanto, nos acontecimentos em que se apresentaram por seres essas consequências da escolha em que o espírito fez a sua existência do homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-se o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. No que concerne à morte, é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade. Por isso que não pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência, nem ao gênero da morte que há de cortar a este fio. Que cortará esta o fio. Segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos que então proviriam da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso que em lícito se for procurar o desculpar consigo mesmo, dizendo não lhe pertencerá a culpa de ser feito como é. Muito mais moral se mostra, indiscutivelmente, a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude, e se lhe diz que praticado o mal, ele cede uma sugestão estranha e má, e nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo ao mal, como pode cerrá-los à voz material daquele que lhe fala ostensivamente. Pode-o, pela ação da sua vontade, pedindo a Deus força necessária e reclamando para tal fim a assistência dos outros bons espíritos. Foi o que Jesus ensinou por meio de sua sublime prece, que é a oração dominical, quando manda que digamos: não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Essa teoria, que causa determinante nos nossos atos, ressalta com evidência de todo o ensino que os espíritos são dados. Não só é sublime de moralidade, mas também acrescentaremos, eleva o homem a seus próprios olhos, mostra-o livre de subtrair-se a um jogo obsessor, como é livre de fechar a sua causa aos importunos. Ele deixa de ser simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, para ser um ente racional que ouve, julga e escolhe livremente de dois conselhos. Aditemos que, apesar disso, o homem não se acha privado de iniciativa.
não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitiva, ele é apenas um espírito encarnado, que conserva sobre o envoltório corporal as qualidades e os defeitos que tinha quando espírito. Consequentemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou superioridade moral, que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para expurgar as suas imperfeições, que mediante as provas por que passa, imperfeições que precisamente o tomam mais fraco, mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitem para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior e nem melhor. Será uma prova que lhe cumpre recomeçar, podendo suceder a longo tempo, suceder que longo tempo gaste nessa alternativa. Quanto mais se depura, tanto mais diminui os seus pontos fracos e tanto menos acesso oferece aos que procurarem atraí-lo para o mal. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo com que dele se afastem os maus espíritos. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana, e como o nosso mundo é um dos menos adiantados, neles se conta o maior número de espíritos maus do que bons. Tal razão que por aí vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para este planeta não voltarmos, após a presente estrada, para merecermos de repousar em um mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos livraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário.